Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente fala de filme brasileiro e um filme maravilhoso que se chama O Alto da Compadecida 2. A gente vai falar do 2, mas é claro que vai surgir coisa do 1 aqui também, né, gente? Mesmo porque é muito complementar, né? Então, para quem não assistiu o Alto da Compadecida, corre para assistir, porque é um filme icônico, né? Primeiro que o 1, para mim, era o melhor filme brasileiro até então, e depois, agora a gente tem a continuação, depois de muitos anos, a gente tem a continuação, o Alto da Compadecida 2. Então, hoje, esse é o filme que a gente vai fazer uma análise espiritual do filme. E olha que esse filme é bem espiritual, hein? Ele fala muito sobre fé. Mas antes da gente começar a falar sobre o filme, aproveita que você está aqui no nosso canal, Tatiana Benites, no YouTube, deixe seu like, coloque o seu comentário, escreve pra gente o que você achou do Alto da Compadecida, se você assistiu um, se você assistiu o dois, o que você achou desses filmes, qual é a sua opinião e o que você vai achar aqui da nossa análise espiritual. Se você está assistindo pela TV Mundo Maior ou pela Rádio Boa Nova, seja muito bem-vindo ao canal também. E quando você puder, entra no nosso canal, segue a gente e conta também para os amigos, compartilha esse vídeo. Se você está assistindo por esses outros canais, deixa também o seu like, deixa também o seu comentário, que a gente também vai ver e também vai responder para você, tá bom? Toda semana a gente vai falar sobre um filme, uma série, um documentário, um desenho. Então, vocês também podem mandar sugestões para a gente em qualquer um desses canais, que a gente vai fazer o possível para conversar com vocês a respeito dessas séries ou desses filmes. Mas a gente já tem mais de 200 programas gravados, então veja se a gente já não comentou daquele que você queria saber também. Vou chamar o Damião aqui para que ele fale para a gente a nossa ficha técnica do Alto da Compadecida 2. Vamos lá falar do Alto da Compadecida 2, data de lançamento, 25 de dezembro de 2024. Diretor, Guel Arraes e Flávia Lacerda, 1h e 54 minutos de duração, uma comédia, um drama, Alto da Compadecida 2. A grande mensagem do longa é o poder da fé. A fé como um poder que consola e dá esperança. O Alto da Compadecida 2 é uma continuação do filme do ano de 2000, sequência realizada 25 anos depois do primeiro filme, conta a história do reencontro de João Grilo e Chicó, que se separaram há 25 anos. Depois de anos desaparecidos, João Grilo retorna para se juntar ao velho companheiro Chicó, após sua história de ressurreição ter se espalhado. Ele é disputado como cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, baseado em O Alto da Compadecida, a farsa da boa preguiça de Ariano Suassuna. Tati. Gente, o filme é muito, muito legal, é muito engraçado, é muito emocionante também. E, bom, eu acho que vale cada segundo. Mas antes da gente começar a fazer uma análise espiritual do filme, eu vou passar aqui a nossa vinheta. Bom, já que a gente já passou a vinhetinha, a gente vai falar do Alto da Compadecida 2. Bom, o filme fala sobre fé. O filme fala sobre fé, porque para quem assistiu o primeiro, o segundo já começa como? A gente achava que João Grilo estava morto, né? E aí começa que tem a ressurreição de João Grilo. João Grilo, caba safado, que morre, desmorre todo o tempo, como diria João Grilo, ou como diria Chicó, né? Então, caba safado, que tá ali, não morre, desmorre, não,
vamos tirar uma casquinha de alguém, né? Vamos ver em quem a gente pode passar a perna. E daí vem uma série de reflexões para a gente fazer uma análise espiritual desse filme. Primeiro, né, que para nós espíritas, já que esse canal é um canal espírita ou de uma pessoa espírita, né, a gente questiona a questão da ressurreição, né? Por quê? Porque na ressurreição, como se entende em outras religiões, ela acontece porque a pessoa morre, o corpo da pessoa morre, e daí ela volta a viver nesse mesmo corpo. Esse mesmo corpo, né? A pessoa volta nele, então existe a ressurreição desta pessoa, né? Fisicamente, o que a ciência comprova é que isso não é possível. A partir do momento, né, que o cérebro e o coração pararam de funcionar, não existe a possibilidade física, né, de o corpo ser o mesmo, né, e voltar a viver. A gente tem vários depoimentos de EQM, né, experiência quase morte, daquelas pessoas lá que viram o túnel, que chegaram até em outro lugar porque foram dadas como mortas. Sim, isso existe, mas não é ressurreição. Por quê? Porque essas pessoas ficaram alguns segundos mortas, né? Então, se passa de um tempo pré-determinado ali pela ciência, não sou médica, não vou saber falar, por isso não falarei em números, porque sou muito ignorante nesse assunto, e para não falar groselha, é melhor ficar quieta, né? A partir de tantos minutos ali, a pessoa não volta mais, né? E como a ciência comprova, não dá para existir a ressurreição. Então, para nós espíritas, existe a morte do corpo, né? E essa morte do corpo existe e ele não vai voltar a viver, vai ser lá aquela coisa da terra viemos, à terra voltaremos, né? Voltaremos a ser pó, é isso, os bichinhos vão comer, né? Mas o nosso espírito continua vivo. E daí, quem volta é o nosso espírito. E em alma todo mundo acredita, né, gente? Todas as religiões acreditam lá na alma. Aí, essa alma, a gente chama de alma quando a gente tá vivo, quando tem o corpo, a gente chama de alma. Quando morre, a gente chama de espírito, né? A gente confunde, fala os dois ao mesmo tempo, mas não tem problema, mas vocês entenderam. Espírito, quando a gente já não tem mais o corpo. Daí esse espírito, ele vai para um outro lugar. A gente que está aqui no corpinho não está enxergando, né? Daí ele vai para um plano espiritual e ele se prepara, ele nasce de novo, mas num corpo novo, né? Num corpo novo que vai ser um bebezinho ali, vai crescer, blá, 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 e vai ter uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova chance, né? Não é o que acontece no filme, né? O Alto da Compadecida, João Grilo, Cabo Safado, morre, mas volta, sempre no mesmo corpo. E morre e volta, Cabo Safado do mesmo jeito. Olha só, gente. É uma coisa também que a gente precisa entender, né? Por que será que a gente tem oportunidades de se melhorar e às vezes a gente não faz jus a essa oportunidade? Então, a gente vem para cá para se melhorar, para aprender algumas coisas que a gente não aprendeu numa vida passada. E daí a gente tem que se aperfeiçoar, tem que aprender muitas coisas. Não ficar tirando proveito das pessoas como João Grilo, né? Porque isso tem consequências. E aí o filme também mostra esse tipo de consequências, né, Damião?
Sim, o filme vai de forma muito leve, muito suave, mostrando. E aí, quantas vezes, né, Tati, a gente para e percebe que quando nascemos, nós somos imperfeitos por isso, carregamos aí de outras existências nossas imperfeições, e aí o quanto é bom, né, que a gente possa parar, às vezes, essas mudanças, né, de prática de bem, colocar o amor em prática ali, para que a gente possa evoluir um pouquinho. E aí, a hora que você está falando de ressurreição e reencarnação, eu lembro que Kardec se atentou para esses termos logo no início do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E o Mestre Jesus esclarece, né, aos discípulos João e Tiago, sem deixar qualquer dúvida de que o corpo é passageiro, porém a alma é imortal. Jesus já revelava a pluralidade das existências, isso é a necessidade dessas sucessivas reencarnações, até que o espírito se encontre dotado de luz suficiente para a entrada, né, definitiva no reino de Deus, ou seja, que o espírito se torne puro. E aí, exatamente como acontece ali na história, né, do Alto da Compadecida, essas mudanças que precisam acontecer, e através das sucessivas reencarnações, podemos renascer em diferentes condições sociais, físicas, familiares, financeiras, e as experiências distintas vão nos forçar a nos desenvolver intelectual e moralmente, pois venceremos os diferentes lados da mesma moeda, Tati. São as oportunidades que nós temos, né? Por isso nós estamos aqui. Então, o filme, ele fala de aproveitarmos a nossa existência atual. Ele fala de aproveitar a nossa encarnação, né? Então, quando a gente para analisar a história do Alto da Compadecida 2, né, e a gente tem um personagem que ele faz várias falcatruas, várias maracutaias para ganhar dinheiro, para conseguir sobreviver. E aí a gente vai analisar isso, né, espiritualmente falando, como é que isso fica. Mas, ó, ele precisava ganhar dinheiro, precisava. Senão ele não ia ter onde morar, ele não ia ter onde comer. Exatamente, ele precisava. Então, vale tudo. Será que vale tudo? Lembra de Paulo? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, eu posso fazer tudo. Eu realmente posso. Eu posso prejudicar as pessoas? Posso. Mas está certo? Se eu prejudico alguém com uma ação minha, com uma palavra ou com qualquer gesto, eu estou fazendo com que essa minha conta do que eu faço de bom e o que eu faço de ruim mude, né? Porque daí eu vou ter a balancinha lá pendendo para o que eu estou fazendo de ruim. Ah, mas tem uma justificativa, ele precisava comer. Ok. Mas então eu preciso ser desonesto ou eu preciso prejudicar alguém para comer? Porque eu tenho essa justificativa. Então, quer dizer, então, se é uma justificativa de sobrevivência, eu posso matar? Eu posso roubar numa boa que está justificado? Né? Algumas pessoas vão dizer que sim. Né? No entanto, na nossa lei dos homens, isso está errado. E na nossa lei divina, também. Né? Porque isso faz com que a gente acumule mais dívidas. Porque a gente veio para se melhorar, lembra? A gente veio para aprender. Então, em vez de eu utilizar isso para o meu bem, que é o princípio que Jesus falou para a gente, de praticar a caridade, de fazer o bem sem olhar a quem, né? Fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse para mim, a gente não vai estar praticando. Então, a gente precisa da prática do bem para a gente conseguir evoluir. Quando João Grilo, né,
chega no plano espiritual, no julgamento, né? O que ele vê lá? Que ele precisa ir para o lado das pessoas que prejudicaram os outros. Né? Como no primeiro também foi assim, né? No Auto da Compadecida 1 também. Então, ele precisa tomar as rédeas, né? Ele precisa aprender de alguma forma. Aí vem Jesus. Aí vem Nossa Senhora, porque ele clama a sua ajuda. E eu acho legal quando ele clama a ajuda de Nossa Senhora, que aparece Nossa Senhora. E eu acho que aí, como o filme fala sobre a fé, é algo que a gente precisa parar para pensar. Cada vez que a gente clama, cada vez que a gente chama, a gente recebe a ajuda do alto. Quando isso é com fé, quando isso é dito pelo nosso coração. Então, quantas vezes a gente lê os livros espíritas, a gente vê as histórias de pessoas que vão parar no umbral, que vão parar num local de sofrimento e que ou estão muito apegadas à matéria e que elas só conseguem o auxílio quando elas clamam de coração a Deus, né? Então o filme eu achei muito bonito mostrar que de acordo com a nossa fé a gente recebe. E quando ele clama, ele recebe a presença dela. Ela vem em seu auxílio. Mas ela sabe a que tenta esclarecer para ele. Olha o que você já fez. Meu filho, né? Olha o que você já fez. Meu filho, se você promete que você vai mudar, você tem uma nova chance. E quantas vezes a gente não tem novas chances na nossa vida? Né? Às vezes por causa de uma coisa pequena, às vezes por coisas grandiosas. Então, Deus é sábio e Ele é misericordioso. Né? Então, quando nós pedimos perdão de coração, nós temos uma outra chance. E o filme fala sobre isso. Fala sobre o perdão, fala sobre esse clamar de coração, né? Porque é um filme que ele fala de fé, independente da crença religiosa que tenha, né? Então, nós, tendo fé, somos ouvidos, né, Damião? Sim, somos ouvidos, o quanto é importante, né, Tati? A gente, quando temos fé, né, a todo instante, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta as montanhas, é o poder da fé, sabe? E é lindo, está lá no Evangelho, quando fala, né? Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou, lançando-se de joelhos a seus pés e disse: Senhor, tenha piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e despravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram, então, ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te de cá para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Como é lindo, né, Tati? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí você estava contando, né, falando também, eu achei, sem spoiler, lembrando também, o filme me trouxe muito bem dessa cena, né? Onde onde ele é Jesus, é o diabo, e aí a gente lembra muito de onde está escrita, pergunta de onde está escrito a lei de Deus, e a resposta:
na consciência. As leis do Criador estão escritas em nossa consciência, dessa forma é indispensável que nós nos esforcemos para reconhecê-las e aplicá-las no cotidiano. E é isso, né, Tati? Não vamos ter um Deus ou um diabo nos julgando, e sim a nossa consciência. Nós vamos avaliar o que é certo e o que é errado, o que fizemos em nossa existência ou deixamos de fazer. O quanto isso, né, Tati? O quanto isso é importante, porque são as nossas atitudes, né, a todo instante, né, e que, de repente, ali você pega o João Grilo que, não, se sou eu que vou fazer, eu decido. É aquilo que a gente vai vendo, é ele que quer dar o golpe em todo mundo. Enquanto, na verdade, veja, quando temos a oportunidade de uma nova oportunidade, é para que possamos corrigir e sairmos melhores do que quando aqui chegamos, né, Tati? E isso vale para tudo, né? Quando a gente fala do julgamento, né? O julgamento em si, como a gente pensa e como algumas crenças pregam, né? Não existe. O julgamento é quando nós chegamos lá e conseguimos olhar para nós e falar: olha o que eu fiz. Foi bom ou não, né? Ou naquele momento eu errei. Né? Naquele momento eu realmente merecia aquilo que eu passei, porque eu não fiz bem. Então nós nos julgaremos. Somos nós os juízes das nossas próprias ações. E será que vai ser fácil para nós? Né? Será que vai ser tão fácil? Vai ser fácil, vai, mudei, tô bonzinho, né? Então, sempre é tempo. Né? Como dizia Chico Xavier, né? Eu não posso voltar atrás para fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo final. Então, tá, a gente fez coisa errada, ok, mas eu me comprometo a mudar a partir de agora e não ser mais aquela pessoa, né? Eu vou ser uma pessoa melhor, eu não vou mais cometer esses mesmos erros, eu vou fazer certo a partir daqui. Então, eu marco aquilo e realmente mudo. Essa é a oportunidade que a gente tem, né, dessa mudança. Então, quando a gente chega no plano espiritual, não vai ter ninguém apontando o dedo para a gente, falando, ó, você vai para tal lugar, ou você sobe, você desce, né, que é o que a gente sempre escuta dizer, você desce, vai para o inferno, né, você sobe, vai para o céu, né, não é assim, né, porque primeiro vai ditar como está a nossa energia, né, sobre as coisas que nós acumulamos, do que nós fizemos. A nossa balancinha está mais para o bem, está mais para o ruim, como é que está? Como é que está essa balança, né? Então, como é que eu estou de energia? Quem são aqueles que eu estou atraindo para mim? Então, tudo isso vai revelar, né, como é que a gente vai ser julgado por nós mesmos. Esse julgamento é nosso, né? Porque nós vamos ver o ambiente em que nós nos encontramos, aqueles que nós estamos atraindo e vamos ver, então, será que esse é o caminho certo? Será que o que eu fiz foi bom ou foi ruim? Então, é essa a percepção que nós teremos, né? O filme fala da nossa encarnação, né? Mas também vem a oportunidade de nós falarmos do processo do desencarne, né? Porque quando nós desencarnamos, a gente vai deixar o nosso corpo físico e vai para o local onde nós merecemos. Ai, quem dita que nós merecemos? Nós. Aí é que tá. Eu sou uma pessoa ótima. Quando eu chegar lá, vai estar um monte de gente esperando para me dar os parabéns. Olha só que demais. A pessoa foi excelente. Não sou eu, gente, foi só um exemplo, né? Porque a gente tem a consciência, né? Não sou, dessa vez ainda não. Mas a gente está se esforçando, né? Então, como a gente já tem essa consciência, olha que importante a gente fazer o comentário, né? Como a gente já tem essa consciência,
partir de agora, a gente vai fazer tudo certinho. Mas tudo bem, se não conseguir fazer tudo, vai que seja 90%, 80%, 70% talvez, né? Bom, mudamos de assunto. O filme também fala muito da amizade, né? A amizade é essa, que essas duas pessoas, elas se complementam praticamente. Vocês já viveram uma amizade assim? Vocês também têm alguém que você não precisa nem falar e a pessoa já te entendeu? Né? Aquelas pessoas que às vezes são mais afins com a gente do que pessoas do nosso próprio sangue. Essas pessoas são para nós como se fossem reencontros, né? São pessoas que a gente considera da nossa família espiritual. Pessoas que muitas vezes a gente já sabia que a gente ia encontrar aqui e a gente já se conhecia espiritualmente. Né? Então, a gente, por afinidade, a gente vai se reencontrando. Então, tem muita gente que se complementa. No filme, os dois se complementam. Às vezes, nem sempre pelo motivo correto, mas eles se complementam em muitas coisas e eles se sacrificam um pelo outro, como se fosse realmente uma família. São duas pessoas sozinhas e que eles precisavam se encontrar para se ajudar. Então, eles se ajudam o tempo inteiro. Então, o filme fala sobre o valor da amizade. Então, eles se sacrificam um pelo outro. Eles querem o bem um do outro. Né? E tem as discussões que a gente tem normalmente. Eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo. Né? E isso é saudável. É uma discussão saudável de que eu concordo, eu não concordo, eu vou por este caminho, você vai por aquele caminho. E os caminhos acabam se cruzando novamente, porque a lei da afinidade é maior. E daí essas pessoas se afinizam num outro momento da vida delas. Então, é um filme muito bonito, Alto da Compadecida 2, que fala sobre fé, e aí a gente consegue entender a reencarnação, a desencarnação, né? O processo da nossa vida presente, da nossa encarnação, e como a gente precisa trabalhar todo esse aspecto na nossa encarnação, da nossa amizade, da nossa fé, né, e do amor, né, que eu acho que é a base de tudo nessa vida, né, Damião? E o lindo, né? Você, como nós que gosta de Alto da Compadecida, veja como é lindo nessa possibilidade. Quantos caminhos pela espiritualidade que percorremos nessa análise espiritual aqui na sessão Pipoca Espiritual, né, Tati? E se você já viu o filme, se você gostou do filme ou não gostou, deixa aqui o seu comentário pra gente, né? Escreve aqui pra gente, deixa seu like, segue a gente no canal. Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo pela Rádio Boa Nova, deixa também seus comentários, manda pra gente os comentários, entra no nosso canal, segue a gente e compartilha com seus amigos, tá? Porque para a gente é muito importante, porque toda sexta-feira a gente comenta aqui algum filme, alguma série, algum documentário, algum desenho também, né? A gente sempre vai falar sobre alguma coisa e a gente vai fazer uma visão espiritual, vai trazer Kardec para qualquer filme que vocês falarem para a gente, porque sempre tem a visão espiritual. Gente, na próxima semana a gente se encontra aqui. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.